Encontrei minha nora às 5 da manhã no porão, com as mãos sujas de terra, enterrando algo embrulhado em um lençol ensanguentado. Quando ela me viu parada na escada, virou o rosto para mim e disse com uma calma assustadora: "Agora a senhora também faz parte disso. Meu nome é Benedita, tenho 66 anos e durante toda a minha vida pensei que conhecia as pessoas que moravam debaixo do meu teto. Como estava enganada. Vocês sabem como é, né? A gente envelhece achando que já viu de tudo. Nessa vida, que nada mais nos surpreende. Pois eu descobri que aos 66 anos ainda dá para o mundo desabar embaixo dos nossos pés de uma forma que nem nos piores pesadelos a gente imagina. Era março de 2024 e eu morava numa casa térrea no bairro do Ipiranga, em São Paulo, junto com meu filho Rogério, de 42 anos, minha nora Patrícia, de 38, e meus 2 netos, a Júlia, de 15 anos, e o Gabriel, de 11. Depois que meu marido José faleceu há 3 anos de um infarto súbito, meus filhos insistiram para eu não ficar sozinha. Então, acabei aceitando morar com o Rogério e a família dele. A Patrícia sempre foi uma mulher estranha, daquelas que falam pouco, mas observam tudo. Ela trabalhava como enfermeira no Hospital das Clínicas, fazia plantões noturnos e sempre voltava para casa nas primeiras horas da manhã com aquele cheiro forte de desinfetante grudado na roupa. Eu achava normal, afinal, enfermeiro trabalha em ambiente hospitalar mesmo. O Rogério era corretor de imóveis, um homem trabalhador que saía cedo e voltava tarde, sempre preocupado em dar o melhor para a família. Os meninos eram normais, estudavam, brigavam entre si como qualquer irmão e me respeitavam como vó que era. Naquela madrugada maldita, eu tinha acordado por volta das 4h30 com uma dor terrível no peito. Não era dor do coração, era aquela queimação horrível da azia que me atacava quando eu comia alguma coisa muito temperada no jantar. Na véspera, a Patrícia tinha feito uma lasanha com muito molho de tomate e meu estômago de idosa não perdoou. Levantei devagar para não acordar ninguém. Meu quarto ficava no térreo, próximo à sala, e fui até a cozinha pegar o antiácido que ficava guardado no armário. A casa estava escura, apenas com aquela iluminação fraquinha da luz do poste da rua que entrava pela janela da sala. Quando cheguei na cozinha e acendi a luz, percebi que a porta que dava acesso ao porão estava aberta. Isso me chamou a atenção, porque ninguém da família costumava descer no porão durante a noite. Era um lugar úmido, cheio de caixas velhas, ferramentas do Rogério e algumas coisas que eu guardava do tempo que morava na casa antiga. Pensei que talvez um dos netos tivesse descido para pegar alguma coisa e esquecido de fechar a porta. Mas aí eu ouvi um barulho estranho vindo de lá embaixo, como se alguém estivesse cavando ou mexendo na terra. Vocês precisam entender que eu sou uma mulher curiosa por natureza. Aos 66 anos, já criei 5 filhos. Já passei por 2 guerras emocionais na vida, já vi gente nascendo e morrendo. Então, não sou do tipo que se assusta fácil. Peguei uma lanterna que ficava na gaveta da cozinha e decidi descer para verificar o que estava acontecendo. As escadas do porão são de madeira e fazem um barulho danado quando a gente pisa, por mais cuidado que tenha. Desci devagar, iluminando cada degrau, sentindo aquele cheiro de mofo misturado com algo que não conseguia identificar. Foi quando cheguei no último degrau que vi a cena mais perturbadora da minha vida inteira. A Patrícia estava ajoelhada no chão de terra batida do porão, cavando um buraco com uma pá pequena. Ao lado dela, havia um embrulho feito com lençol branco, mas que estava manchado com algo escuro que parecia sangue. O cabelo dela estava todo desgrenhado, a roupa suja de terra, e ela cavava com uma determinação que me gelou o sangue. Não era a primeira vez que ela fazia aquilo. Dava para perceber pela forma como manuseava a pá, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. Quando a luz da minha lanterna a iluminou, ela parou de cavar e virou o rosto para mim. Seus olhos estavam vermelhos, não de choro, mas de algo que parecia esgotamento extremo. E foi aí que ela disse aquelas palavras que ainda me acordam de madrugada. Agora, a senhora também faz parte disso. Não foi um grito, não foi desespero. Foi uma constatação fria, como se ela já soubesse que, um dia, eu descobriria. Naquele momento, senti minhas pernas bambas e meu coração disparar de uma forma que há anos não disparava. Aos 66 anos, eu estava descobrindo que minha nora escondia algo terrível,
E pior ainda, eu havia me tornado testemunha ocular. A Patrícia continuou me encarando, com a pá ainda na mão, enquanto eu tentava processar o que estava vendo. O silêncio do porão era quebrado apenas pelo som da nossa respiração pesada e pelo tic-tac do relógio antigo que ficava pendurado na parede lá em cima na cozinha. Era como se o tempo tivesse parado naquele momento, como se toda a minha vida até ali tivesse sido apenas uma preparação para essa descoberta aterrorizante. Eu, que sempre me orgulhei de ser uma mulher forte, que criei filhos sozinha quando meu marido trabalhava fora por meses, que enfrentei dificuldades financeiras sem nunca chorar na frente das crianças, senti naquele momento um medo que jamais havia experimentado. Chão com um som seco que ecoou pelo porão e se levantou devagar, limpando as mãos sujas de terra na roupa. O que me assustou mais foi a calma dela, como se estar enterrando algo no meio da madrugada fosse a coisa mais normal do mundo. Dona Benedita, ela disse, e sua voz saiu rouca, cansada. A senhora precisa sentar. Vou explicar tudo, mas precisa prometer que vai me ouvir até o final. Eu ainda estava com as pernas trêmulas, segurando aquela lanterna que parecia pesar uma tonelada na minha mão. O feixe de luz tremia junto comigo, fazendo sombras dançarem pelas paredes úmidas do porão. Patrícia, consegui murmurar, o que você está enterrando aí? Ela olhou para o embrulho ensanguentado e depois de volta para mim. São pedaços do Paulo, disse sem pestanejar. Paulo era o ex-marido dela, pai da Júlia, um homem violento que havia sumido há cerca de 6 meses. Na época, Patrícia disse que ele tinha ido embora para o interior, que não queria mais saber da filha. Todos nós acreditamos, até ficamos aliviados, porque o homem bebia demais e já tinha levantado a mão para a Júlia algumas vezes. O Rogério chegou até a comemorar, dizendo que agora eles poderiam viver em paz. Como assim pedaços do Paulo? Perguntei, sentindo o estômago se revirar. Você o matou? A Patrícia suspirou fundo e se encostou na parede de tijolo do porão. Ele apareceu aqui há 6 meses, completamente alterado, cheirando a cachaça e falando que ia levar a Júlia embora à força. Disse que tinha direitos de pai e que ninguém ia impedir ele. A menina estava no quarto fazendo lição, e quando ouviu a voz do pai gritando, começou a chorar e se tremer toda. O Rogério não estava em casa. Tinha saído para mostrar uma casa para uns clientes. Era só eu, a senhora que estava na casa da sua irmã, e as crianças. Ela parou de falar e olhou para suas mãos sujas. Ele me empurrou. Disse que ia subir no quarto da Júlia querendo ou não. Quando tentei impedir, ele me deu um soco no rosto que me jogou no chão. Foi aí que eu perdi a cabeça. Peguei o martelo que estava em cima da bancada da cozinha e acertei a cabeça dele. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Quando me dei conta, ele estava no chão, sem se mexer, com sangue espalhado por toda a cozinha. Meu Deus do céu, eu pensei, enquanto sentia um calafrio subir pela espinha. A mulher que morava na minha casa há 3 anos, que cuidava dos meus netos, que fazia jantar para todos nós, havia cometido um assassinato. E pior, havia mantido isso escondido por 6 meses inteiros, dormindo na mesma casa que eu, cumprimentando-me todo dia de manhã, agindo como se nada tivesse acontecido. Patrícia, falei, tentando manter a voz firme. Por que você não chamou a polícia? Foi legítima defesa, você estava protegendo a Júlia. Ela deu uma risada amarga que me arrepiou toda. A senhora acha que a polícia ia acreditar na palavra de uma enfermeira contra um homem morto? Acha que iam acreditar que uma mulher de 38 anos conseguiu matar um homem de 45 a marteladas? O Paulo tinha passagem na polícia, é verdade, mas também tinha amigos influentes. Irmão dele é delegado em Osasco. Se eu contasse a verdade, iam dizer que foi crime passional, que eu planejei tudo. Iam me condenar, e aí a Júlia ficaria órfã de pai e mãe. As palavras dela faziam sentido de uma forma torta e perturbadora. Eu conhecia casos de mulheres que foram condenadas mesmo tendo agido em legítima defesa. O sistema judicial brasileiro não é dos mais justos com as mulheres, especialmente quando se trata de violência doméstica. Mas ainda assim, o que ela fez? E desde então você está desmembrando ele? Perguntei, sentindo náusea só de formular a pergunta. Patrícia, pelo amor de Deus, como você conseguiu? Trabalho em hospital há 15 anos, Dona Benedita.
Sei como o corpo humano funciona, onde cortar, como separar os pedaços sem fazer uma bagunça desnecessária. No primeiro mês, usei o conhecimento de anatomia que aprendi na faculdade. Comprei algumas ferramentas específicas, daquelas que açougueiro usa, e fui fazendo aos poucos. Sempre de madrugada, sempre quando todos estavam dormindo. Guardava tudo em freezers que comprei e deixei na garagem. Dizia que era para estocar comida. A frieza com que ela descrevia aqueles detalhes horrendos me fazia sentir como se estivesse num pesadelo. Como uma mulher aparentemente normal conseguia fazer algo tão macabro e ainda manter a rotina familiar normalmente? E onde você jogava? As partes? Perguntei, embora uma parte de mim não quisesse saber a resposta. Em lugares diferentes da cidade. Umas partes joguei no Rio Pinheiros durante a madrugada. Outras enterrei em terrenos baldios de bairros distantes. Algumas levei para o hospital e misturei com o lixo hospitalar. Ninguém verifica. Vai tudo para a incineração mesmo. E as últimas partes, essas que eu estava enterrando agora, guardei por último porque não sabia onde descartar. Ela apontou para o embrulho ensanguentado. São as costelas e parte da coluna. As partes mais difíceis de cortar e de esconder. Pensei em enterrar aqui mesmo no quintal, mas o solo é muito duro. Aí lembrei que o porão tem chão de terra batida, seria mais fácil. Era para ser a última vez, Dona Benedita. Depois disso, nunca mais ninguém saberia de nada. O Paulo sumiu, foi embora, nunca mais voltou. Era essa a versão que ia ficar para sempre. Senti minhas pernas ficarem ainda mais fracas. Durante todos esses meses, eu havia pisado naquele porão várias vezes para buscar coisas antigas, para guardar as decorações de Natal, para pegar ferramentas. E todo esse tempo, havia partes de um corpo sendo escondidas ali embaixo. Patrícia, falei, tentando parecer mais firme do que realmente me sentia. Isso não pode continuar assim. Nós precisamos pensar em alguma solução. Não posso fingir que não vi nada. Os olhos dela mudaram naquele momento. Deixaram de ser os olhos cansados de uma mulher desesperada e se tornaram algo mais perigoso. A senhora pode fingir sim, Dona Benedita. E vai fingir, porque agora a senhora também está envolvida. Quem vai acreditar que uma senhora de 66 anos não sabia de nada? Que morou na mesma casa por 6 meses e nunca desconfiou? A senhora vai ser considerada cúmplice e aos 66 anos vai parar numa cadeia junto comigo. A ameaça estava clara nas palavras dela, mas também havia uma verdade terrível ali. Eu realmente seria considerada cúmplice? Uma senhora idosa numa prisão. A ideia me apavorava mais do que qualquer coisa. Além do mais, continuou a Patrícia, pense nos seus netos, na Júlia e no Gabriel. Se isso tudo vier à tona, eles vão crescer sabendo que a mãe é assassina, que a avó sabia de tudo. A vida deles vai estar arruinada para sempre. O Rogério vai ser julgado pela cidade inteira. Nossa família vai virar um escândalo nos jornais, na televisão. É isso que a senhora quer para eles? As palavras dela me atingiram como socos no estômago. Meus netos, meus pobres netos inocentes, que não tinham culpa de nada. A Júlia, uma adolescente de 15 anos que já havia sofrido com a violência do pai biológico. E o Gabriel, um menino de 11 anos, cheio de sonhos e planos. Como eles sobreviveriam ao escândalo? Como seguiriam em frente, sabendo que cresceram numa casa onde havia um assassinato encoberto? Fiquei em silêncio por alguns minutos que pareceram horas, ouvindo apenas nossa respiração pesada e o som distante de algum carro passando na rua. O peso daquela decisão estava esmagando meu peito de uma forma que eu nunca havia experimentado. Aos 66 anos, depois de uma vida inteira tentando fazer sempre a coisa certa, me vi diante da escolha mais impossível da minha existência: denunciar uma assassina e destruir minha família, ou me tornar cúmplice de um crime horrendo, para proteger meus netos, importante do que qualquer princípio moral que eu tivesse. Mas tem uma condição, continuei, tentando manter algum controle sobre aquela situação insana. Depois que enterrarmos isso, você vai me contar absolutamente tudo. Cada detalhe, cada momento, cada decisão que você tomou. Se vou ser cúmplice, preciso saber exatamente do que estou sendo cúmplice. Ela concordou com a cabeça e pegou a pá novamente. O buraco que já havia cavado era fundo o suficiente, cerca de 1,5 metros.
Trabalhar com terra é uma coisa que aprendi quando era jovem. Meu pai tinha uma chácara em Embu das Artes e eu passei muitos finais de semana da minha juventude plantando verduras e flores. Nunca imaginei que esse conhecimento seria usado para enterrar pedaços de um corpo humano. Peguei uma pá menor que estava encostada na parede e comecei a ajudá-la. Minha idade pesava, claro, mas a adrenalina da situação me dava uma energia estranha. Cada pá de terra que jogávamos por cima daquele embrulho maldito era como se estivéssemos enterrando um pedaço da minha consciência junto. Trabalhamos em silêncio por quase 1 hora. O único som era o da terra batendo no lençol e nossa respiração pesada pelo esforço. Quando finalmente terminamos, alisamos bem a superfície e espalhamos algumas caixas velhas por cima para que parecesse que sempre foi assim. A Patrícia foi até um canto do porão e trouxe um borrifador com água sanitária, que jogou sobre toda a área onde tínhamos trabalhado. Para eliminar qualquer cheiro, explicou, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Subimos as escadas em silêncio e ela fechou cuidadosamente a porta do porão. Na cozinha, lavamos nossas mãos e ferramentas com detergente e água sanitária. Ela fez questão de esfregar bem debaixo das unhas, eliminando qualquer rastro de terra. Agora vamos conversar, falei, sentando-me na mesa da cozinha. E quero saber tudo desde o começo. A Patrícia preparou um café bem forte. Eram quase 6 da manhã. E logo toda a família estaria acordando para mais um dia normal. Como iríamos fingir normalidade depois do que acabamos de fazer? Como eu olharia para meus netos no café da manhã, sabendo que embaixo dos nossos pés estava enterrado o que restou do pai biológico da Júlia? Tudo começou bem antes daquela noite, ela começou, mexendo o café com movimentos automáticos. O Paulo sempre foi violento, desde quando éramos namorados. No começo, eram só puxões. De cabelo, empurrões, aquelas coisas que a gente acha que são ciúme e que vão passar. Quando engravidei da Júlia, ele melhorou um pouco, ficou animado com a ideia de ser pai. Mas depois que ela nasceu, as coisas pioraram muito. Ele bebia todos os dias, chegava em casa alterado, gritava com a bebê quando ela chorava. Várias vezes tive que sair de casa de madrugada com a Júlia no colo para fugir das agressões. Eu a escutava com atenção, tentando entender como aquela mulher havia chegado ao ponto de se tornar uma assassina. Quando a Júlia fez 5 anos, ele deu um tapa nela porque ela derrubou um copo de suco na mesa. Foi aí que eu decidi me separar. Peguei a menina e fugi para a casa da minha mãe, em Guarulhos. Ele ficou 2 meses me procurando, fazendo escândalo, ameaçando todo mundo. Depois sumiu e ficamos quase 3 anos sem saber dele. A Patrícia pausou para tomar um gole do café. Foi nesse período que conheci o Rogério. Ele era cliente do hospital. Onde eu trabalhava, tinha ido visitar a mãe dele que estava internada. Um homem gentil, carinhoso, completamente diferente do Paulo. A Júlia se apegou a ele rapidamente, começou a chamá-lo de pai. Lembrei-me de como o Rogério havia chegado na nossa família. Realmente ele tratava a Júlia como filha legítima. Nunca fez distinção entre ela e o Gabriel. Era um padrasto exemplar, daqueles que a gente vê em filme. O Paulo voltou quando a Júlia completou 8 anos, continuou a Patrícia. Descobriu onde estávamos morando. Apareceu na porta de casa exigindo ver a filha. Disse que tinha mudado, que não bebia mais, que queria ser um bom pai. Como ele tinha direitos legais, tivemos que aceitar as visitas. No começo, parecia que realmente havia mudado. Levava a Júlia para passear, comprava presentes, se comportava bem. Mas durou pouco, ela continuou, com a voz ficando mais tensa. Depois de alguns meses, as visitas começaram a se tornar problemáticas. Ele chegava atrasado, às vezes alterado, começou a falar mal do Rogério para a Júlia. Dizia que ela tinha que escolher entre o pai verdadeiro e o falso. A menina ficava confusa, voltava dos passeios triste e nervosa. Várias vezes ela me perguntava se podia parar de ver o pai biológico, se podia ficar só com o padrasto que realmente gostava dela. Eu sentia uma raiva crescendo no peito ao ouvir aquela história. Como um homem pode causar tanto sofrimento para uma criança inocente? As coisas começaram a ficar realmente perigosas há cerca de 8 meses. A Patrícia continuou.
Ele apareceu aqui uma noite, completamente bêbado, dizendo que ia buscar a filha para morar com ele, que já tinha arrumado um apartamento em Osasco e que a Júlia ia estudar numa escola perto de lá. Quando eu disse que isso era impossível, que a menina tinha sua vida aqui, ele ficou violento. Quebrou 2 pratos na cozinha, gritou tanto que os vizinhos acenderam as luzes. O Rogério chegou e quase foi às vias de fato com ele. Chamamos a polícia, mas quando eles chegaram, o Paulo já tinha ido embora. Ela levantou da mesa e foi até a janela, olhando para o quintal, onde o dia começava a clarear. Depois desse episódio, ele começou a aparecer aqui com mais frequência, sempre de madrugada, sempre alterado. Ficava na calçada gritando, acordava os vizinhos, assustava as crianças. Registramos boletim de ocorrência algumas vezes, mas vocês sabem como é, né? A polícia não faz muito caso desse tipo de coisa. Diziam que era questão de família, que tínhamos que resolver entre nós. A sensação de desamparo que ela descrevia era familiar para mim. Quantas mulheres brasileiras não passam pela mesma situação? Quantas não recebem proteção adequada das autoridades quando precisam? A situação foi escalando até que há 6 meses ele apareceu naquela noite fatal. Ela continuou. Estava mais violento do que nunca, com os olhos injetados, cheirando a álcool e algo mais, talvez drogas. Disse que ia levar a Júlia à força, que se eu tentasse impedir, ele ia me machucar muito, que já tinha conversado com o irmão delegado, que tinha como fazer minha vida virar um inferno se eu não entregasse a menina para ele. Foi quando ele subiu a mão em mim que eu perdi o controle. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela, as primeiras que eu via desde que descobrira tudo. Dona Benedita, eu juro que não planejei nada. Foi um impulso, uma reação. Quando vi ele batendo em mim e ameaçando subir para o quarto da Júlia, algo dentro de mim simplesmente explodiu. Olhei para aquela mulher chorando na minha frente e senti uma mistura de horror e compaixão. Por um lado, ela havia cometido um assassinato brutal e depois agido com uma frieza assustadora para esconder o crime. Por outro lado, era uma mãe desesperada tentando proteger a filha de um homem violento que o sistema judicial não conseguia parar. E depois que ele morreu? Perguntei, já sabendo que a resposta seria perturbadora. Como você conseguiu fazer o que fez com o corpo? Continuou, limpando as lágrimas com as costas da mão. Fiquei olhando para aquele corpo no chão da cozinha, com sangue espalhado por toda parte, sem conseguir acreditar no que tinha acontecido. Mas aí, ouvi a Júlia se mexendo no quarto lá em cima, e soube que precisava agir rápido. Não podia deixar ela descer e ver aquela cena horrível. Tranquei a porta da cozinha por dentro, peguei o telefone e liguei para o hospital dizendo que estava passando mal, que não conseguiria ir trabalhar naquela noite. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Depois passei a madrugada inteira limpando o sangue e pensando no que fazer com o corpo. A frieza com que ela descrevia aqueles momentos me arrepiava. Como uma pessoa consegue manter a racionalidade numa situação tão extrema? Lembrei que no hospital, durante meus 15 anos de trabalho, várias vezes presenciei procedimentos de necropsia, cirurgias complexas onde médicos precisavam amputar membros. Eu sabia onde cortar para separar as articulações, como lidar com os ossos mais duros, quais ferramentas usar. O conhecimento estava lá, na minha cabeça, mesmo que eu nunca imaginasse que um dia precisaria usar dessa forma. Ela se levantou novamente e foi até a pia, lavando as mãos mais uma vez, como se isso pudesse limpá-la de toda aquela culpa. Comprei um freezer horizontal grande na Casas Bahia, daqueles que cabem um boi inteiro, e instalei na garagem. Disse para o Rogério que queria começar a estocar comida para economizar dinheiro. Ele até ficou feliz, achou que eu estava sendo uma boa administradora do lar. Havia uma ironia amarga na voz dela ao contar isso. Durante 2 semanas, trabalhei todas as madrugadas. Usava as ferramentas de açougue que comprei numa loja especializada no mercado municipal, sempre pagando em dinheiro para não deixar rastro. Dividia tudo em pedaços pequenos, embrulhava individualmente em plástico filme e guardava no freezer. A descrição daqueles detalhes macabros me fazia sentir enjoo, mas eu precisava ouvir tudo. Se ia ser cúmplice, tinha que entender completamente a dimensão do que estávamos escondendo. E como você descartou as partes? Perguntei, embora já soubesse que a resposta seria perturbadora. Criei um cronograma.
ela respondeu, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Toda semana, levava 1 ou 2 partes para lugares diferentes. Às vezes, jogava no rio durante a madrugada, quando não tinha ninguém nas pontes. Outras vezes, enterrava em terrenos baldios de bairros distantes, sempre variando a região para não criar um padrão. No hospital, misturava algumas partes menores com o lixo hospitalar nos dias que trabalhava no plantão noturno. O mais difícil foi descartar a cabeça, ela continuou, e eu senti um calafrio na espinha. Era a parte que mais pesava na minha consciência, sabe? Por mais que ele fosse violento, ainda era o rosto do pai da Júlia. Demorei quase 2 meses para conseguir me livrar dela. Acabei levando para uma obra abandonada em Itaquera, onde estavam construindo um prédio, mas a construtora faliu. Enterrei bem fundo, onde provavelmente vão colocar as fundações quando retomarem a construção. A forma como ela falava sobre aquilo, com detalhes técnicos e planejamento minucioso, me mostrava que ela havia se transformado numa pessoa completamente diferente depois daquela noite. E o Rogério nunca desconfiou de nada? Perguntei, pensando no meu filho, que dormia tranquilamente no quarto ao lado, sem imaginar que a esposa havia cometido um crime horrendo bem debaixo do nosso teto. O Rogério ficou até aliviado quando eu disse que o Paulo tinha ido embora para o interior, ela respondeu. Ele sempre teve medo de que uma hora ou outra o Paulo fizesse algo grave contra a nossa família. Quando soube que ele havia sumido, comentou várias vezes como nossa vida ficou mais tranquila, como a Júlia estava mais feliz sem a presença tóxica do pai biológico. Era verdade. Eu me lembrava de como o ambiente da casa havia melhorado depois que o Paulo parou de aparecer. A Júlia realmente ficou mais alegre, mais comunicativa, sem aquela tensão constante de quando sabia que teria que ver o pai. E a Júlia? Como ela reagiu ao sumiço do pai? Perguntei, sentindo o coração apertar ao pensar na minha neta. No começo, ela perguntou algumas vezes onde ele estava, se ia voltar. Mas depois de umas 2 semanas, parou de perguntar. Acho que no fundo ela ficou aliviada também. O Paulo só trazia sofrimento para a vida dela. Nunca foi um pai de verdade. O Rogério sempre foi muito mais pai para ela do que ele jamais foi. Havia uma tristeza profunda na voz da Patrícia ao falar sobre isso. Por mais que ela tivesse feito algo terrível, era evidente que tudo havia sido motivado pelo amor à filha e pelo desespero de protegê-la. Nesse momento, ouvimos passos no andar de cima. Era o Gabriel acordando para ir à escola. Logo, toda a família estaria de pé, e teríamos que fingir que foi uma manhã normal, que não acabamos de enterrar os últimos pedaços de um corpo no porão. Patrícia, falei baixinho, como vamos fazer agora? Como vamos continuar vivendo normalmente sabendo disso? Ela me olhou com uma expressão cansada, como se essa pergunta a atormentasse há meses. A mesma forma que tenho feito nos últimos 6 meses, Dona Benedita. Um dia de cada vez, pensando sempre no bem-estar das crianças. Eles merecem uma vida normal, uma família feliz, e agora que tudo está enterrado, nunca mais ninguém vai saber de nada. Mas e se alguém procurar o Paulo? Se a família dele quiser saber onde ele está? Insisti, pensando em todas as possibilidades que poderiam nos expor. A família dele nunca se importou com ele, ela respondeu. Os pais morreram há anos. O irmão delegado mal falava com ele por causa dos problemas com bebida. Ele não tinha amigos próximos, apenas conhecidos de bar. Ninguém vai sentir falta, ninguém vai procurar. Para todo mundo, o Paulo simplesmente sumiu, foi embora, começou uma vida nova em outro lugar. Acontece muito isso com homens que têm problemas com álcool e drogas. Ouvimos mais passos no andar de cima, agora mais de uma pessoa. A família estava acordando. E logo desceriam para o café da manhã. Vamos ter que ser muito cuidadosas daqui para frente, falei, tentando pensar em todos os detalhes que poderiam nos comprometer. Se alguém vier aqui, se houver alguma investigação, qualquer coisa suspeita, pode nos entregar. A Patrícia concordou com a cabeça. Por isso mesmo precisamos manter a rotina completamente normal. Você vai continuar sendo a avó carinhosa que sempre foi? Eu vou continuar sendo a enfermeira dedicada e mãe de família. Nada mudou na aparência, tudo continua igual. Mas eu sabia que nada seria igual. Como eu olharia para meus netos sabendo que havia sangue literal nas minhas mãos? Como dormiria tranquila sabendo que embaixo da casa havia um corpo enterrado?
Como fingiria normalidade quando por dentro eu estava completamente despedaçada? Uma coisa eu preciso deixar clara, falei, olhando diretamente nos olhos dela. Isso nunca mais pode acontecer. Não importa o que surja na nossa vida. Nunca mais vamos resolver problemas dessa forma. Se algum dia alguém ameaçar nossa família novamente, vamos procurar ajuda legal, vamos nos mudar, vamos fazer qualquer coisa, mas nunca mais vamos. Não consegui terminar a frase. Nunca mais, ela concordou. Foi uma situação extrema, um momento de desespero total. Eu jamais planejo passar por isso novamente. Só quero criar meus filhos em paz, dar uma vida boa para eles, esquecer que tudo isso aconteceu. Nesse momento, ouvimos a voz da Júlia chamando. Mãe, cadê você? O café está pronto? Era hora de voltarmos aos nossos papéis. Hora de sermos novamente a avó e a mãe de família que todos esperavam que fôssemos. Já vou, amor. A Patrícia respondeu, ajeitando o cabelo e limpando os últimos rastros de lágrimas. Vamos? Ela me perguntou, estendendo a mão para me ajudar a levantar da cadeira. E se você sentiu essa história te tocando profundamente até aqui, considere apoiar esse canal clicando em Valeu demais. Esse gesto de carinho nos ajuda a continuar trazendo relatos que mostram as complexidades da vida real, onde às vezes pessoas comuns se veem em situações inimagináveis, crescendo numa casa onde havia um segredo terrível escondido. Bom dia, meu anjo, respondi, tentando manter a voz normal, mas por dentro estava despedaçada. A Júlia desceu logo depois, já arrumada para a escola, com aquele jeito típico de adolescente que está sempre com pressa. Mãe, você está bem? Seus olhos estão vermelhos, ela comentou, olhando para a Patrícia com preocupação. Por um momento, senti o pânico tomar conta de mim. Será que ela desconfiaria de alguma coisa? Alergia, filha. Deve ser a poeira do porão. Desci lá para pegar umas coisas antigas. A Patrícia respondeu com uma naturalidade impressionante. A avó Benedita me ajudou a organizar algumas caixas. Eu confirmei com a cabeça, admirada com a capacidade dela de mentir tão facilmente. O Rogério foi o último a descer, já de terno e gravata, pronto para mais um dia de trabalho como corretor de imóveis. Bom dia, família, disse ele dando um beijo na esposa e depois em mim. Mãe, a senhora acordou cedo hoje. Já são quase 7 da manhã e vocês já estão de pé a tempo, comentou, notando que estávamos vestidas e acordadas. Sua esposa teve insônia e me acordou para conversar. Menti, sentindo as palavras saírem amargas da minha boca. Sabe como é? Mulher de idade às vezes acorda de madrugada e não consegue mais dormir. Ele acenou compreensivo e foi preparar seu café. Durante o café da manhã, observei cada membro da minha família com um olhar completamente diferente. Ali estavam meus 2 netos inocentes, comendo pão com manteiga e conversando sobre a escola, sem imaginar que embaixo dos nossos pés jazia o que restou do pai biológico de um deles. Ali estava meu filho, um homem honesto e trabalhador, que amava aquela família acima de tudo, sem saber que a esposa era uma assassina e que a própria mãe havia se tornado cúmplice de um crime hediondo. E ali estava a Patrícia, servindo suco de laranja para as crianças, perguntando se eles haviam terminado a lição de casa, representando perfeitamente o papel de mãe dedicada. Vó, você está muito quieta hoje, o Gabriel comentou, me tirando dos meus pensamentos sombrios. Está tudo bem? Forcei um sorriso e respondi. Estou só um pouco cansada, meu querido. Ontem não dormi muito bem. Era verdade, mas por motivos que ele jamais poderia imaginar. A Júlia, sempre mais observadora, me olhou com uma expressão preocupada. Vó, se quiser, posso ficar em casa hoje para fazer companhia para a senhora. Não tenho prova nem trabalho importante. O coração dela era puro, sempre se preocupando com os outros. Não precisa, minha filha. Vai para a escola, que é o seu lugar. A avó só precisa descansar um pouco. Depois que as crianças saíram para a escola e o Rogério foi trabalhar, ficamos sozinhas novamente. A casa, que antes sempre me pareceu acolhedora e familiar, agora tinha um peso diferente, uma atmosfera carregada que só nós duas podíamos sentir. Patrícia, falei, precisamos estabelecer algumas regras se vamos conviver com isso. Primeiro, nunca mais falamos sobre o assunto, a não ser que seja absolutamente necessário. Segundo,
Mantemos nossa rotina exatamente igual, sem mudanças bruscas que possam chamar atenção. Terceiro, se um dia alguém vier aqui investigar alguma coisa, nossa versão é sempre a mesma. O Paulo sumiu há 6 meses, disse que ia para o interior, nunca mais deu notícias. Ela concordou com todas as condições. Dona Benedita, eu sei que a senhora está fazendo um sacrifício enorme por nossa família. Sei que vai contra todos os princípios que a senhora tem, mas quero que saiba que sou eternamente grata e que farei de tudo para que as crianças tenham a melhor vida possível. Elas merecem crescer numa família estável, longe de toda essa violência que o Paulo trazia. Havia sinceridade nas palavras dela, mas também havia o peso de sabermos que nossa família estava construída sobre uma mentira terrível. Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Tentava manter a rotina normal. Fazia o almoço, cuidava da casa, brincava com os netos quando eles voltavam da escola. Mas por dentro estava constantemente atormentada. Toda vez que pisava na cozinha, lembrava daquela madrugada horrível. Toda vez que olhava para a porta do porão, sentia um frio na barriga. Toda vez que via a Patrícia interagindo normalmente com a família, me perguntava como ela conseguia manter aquela fachada de normalidade. As noites eram as piores. Deitada na minha cama, ficava imaginando se alguém um dia descobriria o que fizemos, se a polícia apareceria na nossa porta com um mandado de busca, se os vizinhos desconfiariam de alguma coisa, se os netos cresceriam e um dia descobririam a verdade sobre a família em que foram criados. O peso da culpa era quase físico, como se carregasse uma pedra gigante no peito o tempo todo. Comecei a ter dificuldades para comer, para dormir, para manter conversas normais. Depois de uma semana vivendo dessa forma, a Patrícia notou meu estado. Dona Benedita, a senhora precisa se controlar. As crianças estão começando a notar que há algo errado. A Júlia me perguntou se a senhora está doente. Disse que a avó está muito diferente, mais calada e triste. Ela tinha razão. Eu precisava ser mais cuidadosa. Não podia deixar que minha angústia transparecesse para as crianças. É difícil, Patrícia. Aos 66 anos, descobrir que sou capaz de ser cúmplice de algo assim está me destruindo por dentro. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Eu entendo e me sinto culpada por ter colocado a senhora nessa situação, ela respondeu, sentando ao meu lado na sala. Mas pense no seguinte, se a senhora não tivesse me ajudado, se tivesse chamado a polícia naquela madrugada, onde estaríamos agora? Eu estaria presa, provavelmente condenada a uns 20 anos de cadeia. A Júlia e o Gabriel ficariam traumatizados para sempre, sabendo que a mãe é assassina. O Rogério teria que criar 2 crianças sozinho, carregando a vergonha de ter se casado com uma criminosa. Nossa família estaria completamente destruída. Ela fazia sentido, mas isso não aliviava o peso na minha consciência. Eu sei que fizemos a escolha menos destrutiva, respondi. Mas isso não torna a escolha certa. Estamos vivendo uma mentira, Patrícia, construindo a felicidade da nossa família sobre um crime. Como isso pode dar certo a longo prazo? Ela ficou pensativa por alguns minutos. Dona Benedita, às vezes na vida a gente precisa carregar fardos pesados para proteger quem a gente ama. A senhora já não fez isso outras vezes? Já não escondeu verdades difíceis dos seus filhos quando eles eram pequenos para protegê-los? Já não mentiu sobre situações complicadas para manter a paz da família? A pergunta dela me fez refletir. Era verdade que ao longo da vida, especialmente quando meus filhos eram pequenos e meu marido trabalhava longe, eu havia escondido muitas dificuldades deles. Escondi que às vezes não tínhamos dinheiro nem para a feira. Escondi que seu pai às vezes bebia demais quando estava deprimido. Escondi meus próprios medos e angústias para ser a mãe forte que eles precisavam. Será que isso era tão diferente do que estávamos fazendo agora? É diferente, falei, mais para mim mesma do que para ela. Aquilo eram dificuldades da vida. Isso é um crime. Um homem morreu. Um homem violento que ameaçava machucar uma criança. Ela retrucou. Dona Benedita, eu sei que o que fiz foi terrível. Sei que matar alguém é algo que vai me assombrar para o resto da vida. Mas olhe para a Júlia agora. Olhe como ela está feliz, segura, estudando bem, se relacionando normalmente com os amigos.
Compare com como ela era quando o Paulo ainda vinha aqui fazer escândalo. Ela vivia tensa, com medo. Às vezes, chorava sem motivo. Agora, ela é uma adolescente normal, com problemas normais de adolescente. Não é isso que vale a pena proteger? Normais de adolescente como provas difíceis e brigas bobas na escola. Era uma criança que finalmente podia ser criança, mesmo aos 15 anos. Tem razão, admiti com um suspiro pesado. A Júlia está muito melhor. Mas isso não apaga o fato de que matamos um homem e escondemos o corpo. Por mais justificativas que tenhamos, isso vai nos assombrar para sempre. Vai nos assombrar sim, ela concordou. Todas as noites antes de dormir, eu vejo a cena na minha cabeça. Vejo o martelo descendo, vejo o sangue, vejo o corpo dele no chão. Mas também vejo a Júlia sorrindo no café da manhã, vejo o Gabriel brincando no quintal sem medo, vejo o Rogério chegando do trabalho feliz porque tem uma família em paz esperando por ele. E aí eu sei que, por mais terrível que seja carregar esse peso, valeu a pena. Havia uma convicção na voz dela que me impressionava. Como uma pessoa consegue transformar um trauma tão grande em motivação para seguir em frente? 2 semanas depois, daquela madrugada fatídica, nossa vida havia encontrado um novo ritmo. Eu havia aprendido a controlar melhor minha ansiedade, a manter as aparências quando os netos estavam por perto. A Patrícia continuava trabalhando normalmente no hospital, mantendo sua rotina de sempre. O Rogério não desconfiava de absolutamente nada. Aliás, comentava frequentemente como eu e a esposa dele estávamos mais próximas ultimamente, como se tivéssemos criado uma cumplicidade especial. Se ele soubesse, qual era o motivo dessa cumplicidade? Mas o destino tem uma forma cruel de testar a gente quando menos esperamos. Foi numa tarde de terça-feira que tudo quase desmoronou. Eu estava na sala assistindo minha novela quando tocaram a campainha. Abri a porta e me deparei com 2 homens de terno, um mais velho e outro mais jovem, ambos com uma postura séria que me fez o coração disparar imediatamente. Boa tarde, senhora. Sou o investigador Silva, da Polícia Civil, e este é meu colega. Investigador Santos. Estamos fazendo algumas perguntas sobre o Paulo Henrique dos Santos. Sabemos que ele tinha uma filha que mora nesta casa. Senti minhas pernas ficarem bambas na hora. Era o momento que eu mais temia. O pesadelo que me acordava todas as noites. Pois não entrem, consegui dizer, tentando manter a voz firme. A Patrícia não está em casa agora. Está trabalhando no hospital, mas posso ajudar no que for preciso. Os 2 homens entraram e se sentaram no sofá da sala. O investigador mais velho, que devia ter uns 50 anos, puxou um bloquinho de anotações do bolso. A senhora é parente da criança? Ele perguntou. Sou avó do Gabriel e avó de criação da Júlia. Moro aqui com meu filho Rogério, que é casado com a Patrícia, mãe da menina. Ele anotou tudo cuidadosamente. E há quanto tempo a senhora conhece o Paulo? Conheci ele quando a Patrícia veio morar aqui, há uns 4 anos, respondi, tentando soar natural. Mas ele não frequentava muito a casa, não. Só vinha buscar a filha para os passeios nos fins de semana. O investigador mais jovem se intrometeu na conversa. E quando foi a última vez que a senhora o viu? Essa era a pergunta que eu mais temia. Precisava ser muito cuidadosa com a resposta. Faz uns 6, 7 meses, talvez. Ele parou de aparecer aqui de repente. A Patrícia disse que ele tinha ido embora para o interior, que não queria mais saber da filha. Os 2 policiais trocaram olhares significativos. Interessante, disse o mais velho, porque recebemos uma denúncia anônima de que o Paulo foi visto pela última vez aqui nesta casa há exatos 6 meses. A pessoa que ligou disse que ouviu gritos e discussão vinda desta residência na madrugada de 15 de março e que depois disso o Paulo nunca mais foi visto. Senti o sangue gelar nas veias. Alguém havia nos denunciado? Algum vizinho havia ouvido algo naquela noite terrível? Olha, investigador, falei, tentando manter a calma. Realmente houve uma discussão naquela época. O Paulo veio aqui bêbado, fez escândalo. Meu filho quase brigou com ele. Chamamos a polícia, inclusive. Depois disso, ele nunca mais voltou. O investigador anotou mais algumas coisas. A senhora se lembra da data exata dessa discussão? Meu Deus, eles sabiam da data. Como era possível? Não me lembro exatamente, foi há muito tempo, mas posso pegar o boletim de ocorrência que fizemos, se for importante. Era um blefe arriscado. Nunca havíamos feito boletim algum,
Mas precisava ganhar tempo para pensar. Seria muito útil, sim. E onde estão as outras pessoas da família agora? Gostaríamos de falar com todos. O coração disparou ainda mais. Meu filho está trabalhando, é corretor de imóveis. A Patrícia está no Hospital das Clínicas, é enfermeira lá. As crianças estão na escola. Posso dar os telefones se quiserem falar com eles. Vamos precisar, sim, disse o mais jovem. E também vamos precisar dar uma olhada na casa, se a senhora não se importar. É só uma inspeção de rotina, nada demais. Foi aí que senti o mundo desabar. Eles queriam revistar a casa. E se descessem no porão? E se notassem que a terra havia sido mexida recentemente? E se trouxessem cães farejadores? Claro, fiquem à vontade, respondi, porque recusar seria ainda mais suspeito. Mas posso saber por que estão procurando o Paulo? Aconteceu alguma coisa? O investigador mais velho me olhou sério. O irmão dele registrou um boletim de desaparecimento. Disse que é estranho o Paulo sumir assim do nada, que ele sempre mantinha contato com a família, mesmo quando estava com problemas. Isso não fazia sentido com o que a Patrícia havia me contado. Ela disse que a família dele nunca se importava, que ninguém sentiria falta. Alguém havia mentido ou as coisas haviam mudado. Entendo, falei, mas realmente não sabemos onde ele está. Disse que ia para o interior e nunca mais deu notícias. Os dois policiais se levantaram e começaram a andar pela casa. Minha pressão devia estar nas alturas. Eles olharam a sala, a cozinha, os quartos. Quando se aproximaram da porta do porão, senti que ia desmaiar. "O que tem aqui embaixo?" perguntou o mais jovem. "É só um porão onde guardamos coisas velhas", respondi, tentando soar despreocupada. "Quer dar uma olhada?" Descemos os três juntos. Eu na frente, tentando disfarçar o nervosismo, eles atrás observando tudo. O porão estava exatamente como havíamos deixado, caixas espalhadas por toda parte, ferramentas do Rogério penduradas na parede, aparentemente normal. Eles andaram por ali por alguns minutos, observando cantos e recantos. Um deles até passou bem perto do local onde havíamos enterrado os restos do Paulo, mas não notou nada de anormal. Graças a Deus, havíamos espalhado as caixas de forma natural por cima. "Tudo normal aqui", comentou o mais velho. "Vamos subir." De volta à sala, eles me entregaram cartões com seus contatos. "Se a senhora lembrar de mais alguma coisa, ou se o Paulo aparecer por aqui, por favor nos ligue imediatamente." Prometi que sim, embora soubesse que o Paulo jamais apareceria em lugar algum. "E vamos precisar conversar com os outros moradores da casa também. Pode agendar para amanhã?" Disse que ia conversar com a família e ligaria para eles. Depois que os policiais saíram, tive que me sentar porque minhas pernas não me sustentavam mais. Havíamos escapado por pouco, mas eles com certeza voltariam. Quando a Patrícia chegou do hospital naquela noite, contei tudo o que havia acontecido. Ela ficou pálida, mas manteve a calma. "Deve ter sido algum vizinho que ouviu a confusão naquela noite e resolveu ligar agora", disse ela. "Mas nossa versão está alinhada. O Paulo fez escândalo, foi embora e nunca mais voltou. Não temos nada a esconder. Mas tínhamos sim, tínhamos muito a esconder. E o pior era que agora sabíamos que alguém estava de olho em nós, que nossa vida aparentemente normal estava sendo observada e questionada. Patrícia, acho que eles vão voltar com mais perguntas", falei. "E se trouxerem cães farejadores? E se escavarem o porão?" Ela pensou por alguns segundos. "Se isso acontecer, vamos ter que improvisar. Mas, por enquanto, mantemos nossa versão. E se eles perguntarem detalhes sobre aquela noite, você diz que estava dormindo quando tudo aconteceu, que só soube da confusão no dia seguinte. Era um plano frágil, mas era o que tínhamos. Nossa vida havia se tornado uma corda bamba, onde um passo em falso significaria a destruição completa da nossa família. Naquela noite, nenhuma de nós duas dormiu direito. Ficamos imaginando se havíamos deixado alguma pista, se havíamos cometido algum erro que pudesse nos denunciar. A sensação de estar sendo investigada é uma das piores coisas que uma pessoa pode experimentar. É como se todos os seus movimentos fossem observados, como se cada palavra pudesse ser uma armadilha. E o mais difícil era manter isso escondido das crianças e do Rogério. Como explicar nossa tensão sem contar a verdade? Você consegue entender as escolhas que essas mulheres fizeram, mesmo sabendo que não foram certas? Deixa sua opinião aí embaixo. Adoro conhecer quem está do outro lado da tela me ouvindo com tanta atenção. Sala.
Meu filho parecia tranquilo, sem desconfiar de nada, apenas curioso sobre o motivo da investigação. A Patrícia mantinha uma postura serena, como se fosse apenas mais uma situação chata que precisávamos resolver. Mas eu sentia meu coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvir. Senhor Rogério, começou o investigador Silva, sua esposa nos contou que o senhor teve alguns desentendimentos com o Paulo nos últimos tempos que ele frequentava esta casa. Pode nos contar com mais detalhes? Meu filho suspirou, como quem não gosta de relembrar situações desagradáveis. Olha, investigador, o Paulo era um homem problemático. Bebia demais, às vezes aparecia aqui alterado, assustava as crianças. Várias vezes tive que pedir para ele se retirar da minha casa. A Júlia é como se fosse minha filha, então eu protegia ela quando o pai biológico chegava em estado inadequado para um encontro. E houve alguma ocasião específica em que vocês quase partiram para a agressão física? Insistiu o investigador Santos. O Rogério pensou por alguns segundos. Houve sim, na última vez que ele apareceu aqui. Deve ter sido há uns 6 meses mesmo. Ele chegou completamente bêbado, gritando que ia levar a Júlia embora à força, falando coisas desconexas sobre direitos de pai. Quando a Patrícia tentou explicar que a menina estava dormindo e que não era hora para a visita, ele a empurrou. Foi aí que perdi a paciência e parti para cima dele. Meu coração acelerou. Ele estava contando exatamente o que havia acontecido, sem saber que estava confirmando os últimos momentos de vida do Paulo. E depois dessa briga, ele foi embora? Perguntou o investigador Silva. Foi. Disse que ia buscar o irmão dele, que era delegado, que ia nos mostrar quem mandava ali. Mas nunca mais voltou. Algumas semanas depois, a Patrícia comentou que ele havia ligado dizendo que ia embora para o interior, que não queria mais saber da filha. Sinceramente, foi um alívio para todos nós. A versão do Rogério estava batendo perfeitamente com o que havíamos combinado, o que era bom e ruim ao mesmo tempo. Bom porque não havia contradições. Ruim porque estava confirmando que aquela foi realmente a última vez que alguém viu o Paulo. Os investigadores fizeram várias outras perguntas, sobre os horários de trabalho de cada um, sobre as rotinas da família, sobre possíveis lugares que o Paulo poderia ter ido. A Patrícia respondia. Tudo com uma calma admirável, sempre mantendo a mesma versão. Ele havia ligado algumas semanas depois da briga, disse que estava indo embora para recomeçar a vida em outra cidade e nunca mais deu notícias. Eu confirmava tudo, acrescentando detalhes sobre como a família havia ficado mais tranquila depois que ele parou de aparecer, especialmente a Júlia. E as crianças? Perguntou o investigador Santos. Elas sentem falta do pai? Perguntam por ele? A Patrícia suspirou com tristeza. A Júlia perguntou algumas vezes nos primeiros meses, mas depois parou. Acho que ela entendeu que o pai não queria mais fazer parte da vida dela. É difícil para uma adolescente, mas o Rogério sempre foi mais pai para ela do que o Paulo jamais foi. Quanto ao Gabriel, ele nem conhecia direito o Paulo, então para ele, nada mudou. Era uma explicação razoável e verossímil, que qualquer família em situação similar poderia dar. Depois de quase 2 horas de conversa, os investigadores pareciam satisfeitos com as respostas. Bom, por enquanto é isso, disse o Silva, guardando o bloquinho. Se lembrarmos de mais alguma coisa ou se recebermos novas informações sobre o paradeiro do Paulo, entraremos em contato novamente. Eles se despediram educadamente e foram embora, deixando-nos numa mistura de alívio e apreensão. Havíamos passado pelo segundo teste, mas sabíamos que poderia não ser o último. Depois que eles saíram, o Rogério comentou. Que situação estranha, né? Depois de tanto tempo, aparecerem procurando o Paulo. Será que aconteceu alguma coisa com ele? A pergunta inocente do meu filho me partiu o coração. Se ele soubesse que a resposta estava enterrada bem debaixo dos nossos pés, pode ser que ele tenha se metido em confusão por aí, respondeu a Patrícia. Você sabe como ele era com bebida e essas coisas. Talvez esteja preso em algum lugar ou tenha se envolvido com gente perigosa. Era uma possibilidade plausível que desviava qualquer suspeita da nossa família. Naquela noite, quando todos foram dormir, eu e a Patrícia conversamos mais uma vez na cozinha. Acho que nos saímos bem, ela disse. Mas eles podem voltar outras vezes. Precisamos estar sempre preparadas. Eu concordei, mas uma preocupação me incomodava. Patrícia, você acha que eles podem trazer cães farejadores? Ou especialistas para examinar o porão?
Ela ficou pensativa. É possível se a investigação se intensificar, mas são 6 meses que se passaram. Usamos água sanitária, cobrimos bem com terra e caixas. Seria muito difícil detectar alguma coisa agora. Tentei me consolar com as palavras dela, mas o medo continuava roendo por dentro. A cada ruído na casa, a cada carro que parava na frente, a cada toque de campainha, meu coração disparava pensando que poderiam ser os investigadores voltando. Viver sob suspeita é uma tortura psicológica que consome a gente por dentro. É como carregar um peso invisível que nunca desaparece, que está sempre ali lembrando você de que sua vida pode desmoronar a qualquer momento. Passaram-se 2 semanas sem novidades. A rotina familiar havia voltado ao normal. As crianças na escola, o Rogério trabalhando, a Patrícia nos seus plantões no hospital, eu cuidando da casa. Mas por baixo dessa normalidade aparente, havia uma tensão constante que só nós duas sentíamos. Éramos como atrizes representando um papel 24 horas por dia, sem nunca poder relaxar completamente. Qualquer conversa sobre o Paulo, qualquer menção ao passado, qualquer pergunta inocente das crianças nos colocava em estado de alerta. Foi então que aconteceu algo que nos pegou completamente desprevenidas. Numa quinta-feira à tarde, eu estava no quintal regando as plantas quando a Júlia chegou da escola mais cedo que o normal. Ela parecia preocupada, com uma expressão que eu não via no rosto dela há meses. Vó, ela disse, posso conversar com a senhora? Claro que podia. Sentamos, num banco debaixo da mangueira, no cantinho do quintal que sempre foi nosso lugar especial para conversas importantes. Vó, ontem na escola, a mãe da minha amiga Carla comentou que viu 2 policiais saindo da nossa casa. Que história é essa? Senti o sangue gelar. As fofocas de vizinhança eram algo que não havíamos considerado. Ah, minha filha, não foi nada demais, respondi, tentando soar tranquila. Eles vieram perguntar sobre seu pai biológico. Parece que a família dele está procurando por ele, queriam saber se sabíamos onde ele estava. A Júlia franziu a testa, como se estivesse processando a informação. Mas ele não foi embora para o interior há muito tempo. Era exatamente a versão que sempre contávamos para ela. Foi sim, mas parece que ele não manteve contato com a família. Então eles ficaram preocupados e registraram um boletim de desaparecimento. Estranho, ela comentou. Ele nunca ligou aqui perguntando por mim. Nunca mandou nenhum cartão de aniversário. Sempre achei que ele tinha esquecido completamente que eu existia. Havia uma mistura de mágoa e alívio na voz dela. Às vezes as pessoas adultas fazem escolhas que a gente não entende, minha filha. Falei, sentindo uma dor no peito por estar mentindo para uma neta que confiava tanto em mim. O importante é que você tem uma família que te ama muito. O Rogério é seu pai de verdade no coração. Ela sorriu e me deu um abraço. Eu sei, vó. Só estava curiosa mesmo. Mas a curiosidade dela me deixou ainda mais preocupada. Se a Júlia começasse a fazer perguntas, a pensar sobre o sumiço do pai biológico, ela poderia notar inconsistências na nossa versão. Adolescentes são mais observadores do que a gente imagina, e ela sempre foi uma menina inteligente. Naquela noite, contei para a Patrícia sobre a conversa com a Júlia. Precisamos ter cuidado, ela disse. Se ela começar a suspeitar de alguma coisa, pode complicar tudo. Vou conversar com ela, reforçar a PC Innocente. Versão de que o pai foi embora por vontade própria. Quintal, os investigadores apareceram novamente, mas desta vez não vieram sozinhos. Trouxeram um especialista em solo e 2 cães farejadores. Meu mundo desabou quando vi aqueles animais descendo do carro da polícia. Era o momento que mais temia, o pesadelo que me acordava todas as noites banhada em suor frio. Dona Benedita, disse o investigador Silva, recebemos autorização judicial para fazer uma busca mais detalhada na propriedade. É apenas uma formalidade, para descartarmos completamente qualquer possibilidade de o Paulo ter estado aqui recentemente. Não havia o que fazer senão deixá-los entrar. Rezei em silêncio para todos os santos que conhecia, pedindo que 6 meses de terra, água sanitária e caixas fossem suficientes para esconder nosso terrível segredo. A Patrícia estava trabalhando no hospital. Graças a Deus não presenciou aquela tortura. O Rogério havia saído para mostrar uma casa e as crianças estavam na escola. Era só eu, sozinha,
assistindo aqueles homens e aqueles cães vasculharem minha casa como se fôssemos criminosos procurados. Os cães começaram pela sala, passaram pela cozinha, subiram para os quartos. Minha pressão arterial devia estar nas alturas. Cada latido, cada movimento dos animais me fazia pensar que tinham detectado alguma coisa. Mas foi quando desceram para o porão que senti que ia ter um infarto. Os 2 pastores alemães começaram a farejar tudo, especialmente os cantos, as paredes, o chão. Passaram bem perto do local onde havíamos enterrado os restos do Paulo, mas não deram sinal algum. Continuaram farejando por mais 20 minutos, mas aparentemente não detectaram nada suspeito. O especialista em solo também fez seus testes, coletou algumas amostras de terra, examinou se havia sinais de escavação recente. Por sorte, o porão era grande, cheio de caixas e ferramentas espalhadas por toda parte, então não havia como detectar que especificamente aquele canto havia sido mexido. Além disso, o Rogério realmente usava o porão como depósito e oficina. Então, era normal ter terra revirada em vários lugares. Depois de 2 horas de busca intensiva, os policiais não encontraram absolutamente nada que pudesse incriminar nossa família. Dona Benedita, pedimos desculpas pelo transtorno, disse o investigador Silva antes de ir embora. Era necessário descartar completamente esta possibilidade. Agora, vamos focar a busca em outros lugares onde o Paulo possa ter ido. Quando eles saíram, minhas pernas não me sustentavam mais. Sentei no chão do porão e chorei como não chorava há anos. Não eram lágrimas de tristeza, eram de alívio total. Havíamos escapado do pior pesadelo possível. Nossa versão havia se sustentado, nossa encenação havia funcionado. E o segredo continuava enterrado junto com os restos do Paulo. Naquela noite, quando contei tudo para a Patrícia, ela também chorou de alívio. Acho que agora eles vão desistir de procurar por aqui, disse ela. Fizeram busca completa com cães e especialista e não acharam nada. Não há motivo para voltarem. Esperávamos que ela estivesse certa. Precisávamos que ela estivesse certa. Não aguentaríamos passar por outra situação como aquela. O desgaste emocional estava nos consumindo por dentro, mesmo tentando manter as aparências de normalidade para o resto da família. E ela realmente estava certa. Passaram-se semanas, depois meses, sem nenhuma notícia dos investigadores. Gradualmente, nossa vida foi voltando ao normal, ou pelo menos ao que havia se tornado nossa nova normalidade. Aprendemos a conviver com o segredo, a carregar aquele peso sem deixar que ele transparecesse para as crianças e o Rogério. Era como ter uma ferida que nunca cicatriza completamente, que às vezes dói menos, às vezes mais, mas que está sempre ali, lembrando você do que aconteceu. 1 ano depois daquela madrugada fatídica, nossa família havia encontrado um equilíbrio. Estranho, mas funcional. A Júlia estava no último ano do ensino médio, sonhando com a faculdade de psicologia. O Gabriel havia descoberto talento para o futebol e jogava no time da escola. O Rogério conseguiu abrir sua própria imobiliária, realizando um sonho antigo. A Patrícia foi promovida no hospital, reconhecida pela competência e dedicação ao trabalho. E eu aprendi a viver carregando um segredo que me transformou para sempre. Não posso dizer que me orgulho das escolhas que fizemos. Matar alguém e esconder o corpo são atos que vão contra tudo que acreditei durante minha vida inteira. Mas também não posso dizer que me arrependo completamente. Quando vejo a Júlia rindo com as amigas, quando vejo o Gabriel brincando despreocupado no quintal, quando vejo meu filho chegando em casa feliz para uma família em paz, sei que nossas escolhas, por mais terríveis que tenham sido, salvaram essas crianças de um trauma muito maior. O Paulo era um homem violento que só trazia sofrimento para nossa família. Se ele tivesse levado a Júlia naquela noite, se ela tivesse crescido sob os cuidados de um pai agressivo e alcoólatra, qual teria sido o futuro dela? Se a Patrícia tivesse sido presa por homicídio, se o escândalo tivesse destruído nossa família, onde estaríamos hoje? Às vezes, na vida, não existem escolhas certas ou erradas. Existem apenas escolhas menos destrutivas. Durante este 1 ano, aprendi coisas sobre mim mesma que jamais imaginei. Descobri que aos 66 anos, ainda sou capaz de surpreender a mim mesma, de tomar decisões que vão contra todos os meus princípios morais quando se trata de proteger quem eu amo. Descobri que o amor maternal e avernal pode ser mais forte que qualquer código ético.
Descobri que carregar um segredo terrível pode ser um fardo pesado, mas que é possível aprender a viver com ele quando você sabe que está protegendo pessoas inocentes. Hoje, quando desço ao porão para buscar alguma coisa, sempre passo pelo local onde está enterrado o que restou do Paulo. Às vezes, faço uma oração silenciosa, pedindo perdão por ter tirado uma vida, mesmo que tenha sido para salvar outras. Peço também que ele encontre paz onde quer que esteja e que um dia, de alguma forma, possa entender que suas ações nos levaram àquele final trágico. Não foi planejado, não foi desejado, mas foi inevitável. A Patrícia e eu desenvolvemos uma cumplicidade que vai além de nora e sogra. Somos irmãs no crime, companheiras de um segredo que levará nossas vidas inteiras para processar completamente. Algumas noites, quando não conseguimos dormir, conversamos baixinho na cozinha, relembrando detalhes, reafirmando nossa versão, nos apoiando mutuamente para seguir em frente. É uma amizade forjada no fogo das circunstâncias mais extremas. E quanto ao futuro, só o tempo dirá se conseguiremos levar esse segredo até o fim de nossas vidas. Se um dia a verdade virá à tona, se as crianças descobrirão quando forem adultas, se algum dia teremos que pagar pelas nossas escolhas. Mas por enquanto, nossa família está em paz. As crianças crescem felizes e protegidas. O Rogério tem a família estável que sempre sonhou. E nós duas carregamos o peso de ter feito o impensável para que isso fosse possível. Então, se vocês que estão me ouvindo um dia se virem numa situação onde não existem escolhas fáceis, onde qualquer decisão vai contra seus princípios, lembrem-se da nossa história. Às vezes a vida nos coloca em encruzilhadas impossíveis, onde precisamos escolher entre o que é moralmente correto e o que é necessário para proteger quem amamos. E quando isso acontecer, saibam que não estão sozinhos, que outras pessoas já passaram por dilemas similares e que é possível sobreviver carregando segredos pesados quando sabemos que eles servem a um propósito maior. Nossa história não tem final feliz no sentido tradicional. Não tem justiça feita, não tem redenção completa, não tem paz de espírito total. Mas tem algo que talvez seja mais importante. Tem uma família protegida, crianças que puderam crescer longe da violência e o conhecimento de que quando foi preciso escolher entre o certo e o necessário, escolhemos proteger os inocentes. E no final das contas, mesmo carregando o peso desse segredo terrível para sempre, sei que faria tudo de novo, porque aos 66 anos, aprendi que não existe nada mais importante neste mundo do que proteger as pessoas que amamos, mesmo que isso signifique sacrificar nossa própria paz de espírito, mesmo que isso signifique carregar cicatrizes na alma que nunca vão cicatrizar completamente. Essa é nossa história. Uma história de amor familiar levado ao extremo, de escolhas impossíveis feitas em momentos de desespero, de mulheres comuns que descobriram ser capazes de atos extraordinários quando se trata de proteger quem mais importa. E agora que vocês conhecem nosso segredo, espero que entendam que às vezes a vida nos força a nos tornarmos pessoas que nunca imaginamos ser. Chegamos ao final de mais uma história que mexe com o coração e nos faz refletir sobre até onde iríamos para proteger quem amamos. Se essa narrativa tocou você de alguma forma, se te fez pensar em situações da sua própria vida ou simplesmente te manteve grudado até o final, eu fico emocionada em saber que consegui te proporcionar esses minutos de reflexão profunda. Quero muito que você se sinta parte dessa comunidade que criamos aqui. Me conta nos comentários. O que você aprendeu com essa história? Já passou por alguma situação onde teve que fazer escolhas difíceis para proteger alguém? E, principalmente, o que achou das decisões dessas mulheres? Consegue entender, mesmo não concordando completamente? Se ainda não faz parte da nossa família aqui do canal, clique naquele botão de inscrever-se ali embaixo. Toda semana trago histórias como essa, que nos fazem refletir sobre a complexidade da natureza humana, sobre como pessoas comuns podem se ver em situações extraordinárias. Você não vai querer perder as próximas, tenho certeza. E se essa história mexeu com você de verdade, compartilha com alguém que também gostaria de ouvir. Às vezes é exatamente isso que uma pessoa precisa. Uma história que mostra que não estamos sozinhos em nossos dilemas, que outros já passaram por escolhas impossíveis e sobreviveram para contar. Muito obrigada por
ter ficado até aqui comigo, ouvindo essa senhora de 66 anos contar um dos segredos mais pesados que alguém pode carregar. Até a próxima história. E lembrem-se, na vida real, nem sempre existem heróis e vilões claros. Às vezes existem apenas pessoas fazendo o melhor que podem com as circunstâncias que têm.